Olá, ouvintes, aceitem a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o canal Tempo com Deus, trazendo para você o primeiro bloco de estudo que tem o tema Conhecendo a Estrutura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E neste primeiro bloco falaremos do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento, que inicia com Gênesis até Deuteronômio. E eu quero iniciar este estudo fazendo uma pergunta para você. O que significa Pentateuco? A palavra Pentateuco, ela vem do grego, que significa 5. Teuco significa rolos, livros ou seções. Podemos designá-lo assim como um livro que contém 5 volumes. O Pentateuco é conhecido pelos judeus como Torá, e a Torá tem a origem da palavra hebraica para instrução, que significa lei ou ensinamentos. É conhecido também como a lei de Moisés. A autoria do Pentateuco é dada a Moisés, há cerca de 1446 a.C., quando Moisés retira o povo, os hebreus ali do Egito, e então, na sua peregrinação pelo deserto, Deus concede a Moisés leis morais, leis civis, os 10 mandamentos, para que o povo pudesse então obedecer. O Pentateuco, ele tem uma fundamentação muito grande para toda a Bíblia Sagrada. Neles nós vamos ver que relata o criacionismo, a criação de Deus, relata também sobre o contexto da vida de Moisés, sobre a origem da nação de Israel e das 12 tribos, e também fala do plano redentor da pessoa de Jesus Cristo, que viria e pisaria a cabeça da serpente. Então, o Pentateuco significa 5 livros. E nós vamos falar do primeiro livro, que é o livro de Gênesis. Gênesis, do grego, significa origem. Então, ele é chamado do livro das origens, pois nele nós vamos estudar, ler aí toda a criação que Deus fez, de todas as coisas, Deus usando a palavra, pela palavra, todas as coisas foram criadas, né? Ele é o livro do princípio de todas as coisas. O princípio do mundo, o começo da raça humana, Deus cria Adão e Eva, coloca no jardim, então dali começa a se povoar toda a terra. Também o livro do Gênesis faz menção ao primeiro pecado que veio através de Adão e assim estendido a toda a humanidade. Todos nascemos com o pecado congênito. Nele também há promessas de redenção através de Jesus Cristo, no capítulo 3:15, que ele viria e pisaria a cabeça da serpente. E também nós vemos neste livro a instituição da família, a civilização da humanidade e o início das nações, bem como a instituição da nação de Israel. Então, é muito importante este livro do Gênesis, que relata aí até o capítulo 11 muitos acontecimentos antes da chamada de Abraão. E nós vamos ver que neste livro relata sobre o dilúvio no capítulo 7 de Gênesis, né? É conhecida, é chamado como a civilização antediluviana, pois iniciou com Caim ali e eles vieram a corromper pelo pecado, pela desobediência dos mandamentos de Deus, e essa primeira civilização, então ela é extinta, é destruída pelo juízo universal de Deus através do dilúvio, a qual ele anuncia a Noé
e dar-lhes a responsabilidade de construir uma arca e pregar e falar para todos que deveriam ouvir a palavra de Deus para ter o livramento na arca. E, infelizmente, somente a família de Noé adentrou aquela arca, porque creram na palavra de Deus. E Deus deu grande livramento à família de Noé. Então nós vemos que após o dilúvio, inicia-se somente com a família de Noé. Deus faz aliança ali com Noé e ele ordena para que eles se espalhem pela terra e repovoa a terra. Então eu quero falar aqui com vocês sobre a Torre de Babel, que está no capítulo 11. Nós vamos ver que a Bíblia relata no capítulo 10 e 11 de Gênesis sobre Nimrod, sobre a liderança de Nimrod, da qual eles planejam e executam uma rebelião contra Deus. O capítulo 11 de Gênesis, o versículo 1, vai dizer: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Então é interessante que aquela civilização deste tempo, liderada por Nimrod, eles planejam e começam a construir uma torre. Essa torre tem o nome de Babel. E eles julgavam que aquela torre tocasse o céu. Esse era o pensamento deles. E que eles estabeleceriam um reino mundial sem dependerem de Deus. Então veja aí a vanglória do homem, querem frustrar os planos de Deus. E nós vemos que Deus, ele vem, confundiu as línguas. Neste capítulo 11 faz o relato, e aquele local foi chamado, aquela torre, aquela cidade, foi chamada de Babel, está no versículo 8 do capítulo 11, né? E Deus, então, não permitiu que o homem frustrasse os seus planos, afinal de contas, Deus, ele tem o poder sobre todas as coisas. E agora ele confunde as línguas. Agora eles falavam uma única língua, um único idioma, e agora estão grupos separados, cada um falando em uma língua diferente, e eles se dispersaram. Então agora nós vemos a raça humana sendo dividida em nações com diferentes línguas, diferentes idiomas. Isso se dá através dos três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Nós vamos ver que os filhos de Sem se dispersaram para a Arábia e Oriente, os filhos de Cão para a África e os filhos de Jafé para a Europa. E aí nós vemos, né, hoje as nações, tantas nações, mas agora entendemos ali o início de todas as coisas. E no capítulo 12, nós vamos ver que Deus faz uma chamada a Abraão. Então, Deus separou um povo para si através de Abraão, ou seja, a nação de Israel, que ele instituiu para servir-lhes de testemunho e também a que eles pudessem adorar a Deus. Nós vamos ver que Deus chama Abraão no capítulo 12, ele diz assim: saia da tua terra, da tua parentela e da tua casa e da casa de teu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Então, ele manda que Abraão saia da terra dele, da parentela e da casa do pai, vai para uma terra que ele o mostrará. E nós vemos que Abraão, pela fé, ele seguiu a voz de Deus, ele ouviu e ele saiu de Ur dos Caldeus, foi para a terra de Canaã. Abraão foi honrado pela fé que ele executou na vontade e no querer do nosso Deus. Deus responsabiliza a nação de Israel para escreverem a Bíblia Sagrada, a qual nós temos hoje nas mãos, e que também eles fossem as suas testemunhas diante de todas as nações. E também desta nação que Deus institui, a nação de Israel, viria o Messias, o Redentor, aleluias, o Messias prometido que viria
né, da descendência de Davi posteriormente. Abraão, ele é chamado como nosso pai na fé, né, e principalmente o pai na fé dos cristãos. E este livro, ele relata os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José. Então, nós vemos aqui que o livro do Gênesis é o livro das origens, o livro do começo de todas as coisas. O segundo livro é o livro do Êxodo. Este livro, ele vem do grego, ou seja, o nome Êxodo vem do grego, que significa saída. E neste livro relata a história da libertação dos hebreus, da escravidão, de um período que eles tiveram ali no Egito entre 430 anos aproximadamente. Mas eles não foram escravizados por todo este tempo, não. Eles foram para lá por intermédio de José, que era o governador no Egito, no tempo. E José então levou seu pai Jacó e toda a sua família para o Egito. E ali eles tiveram muitos privilégios. Porém, após a morte de José, muitas coisas aconteceram e eles começaram a ser oprimidos e escravizados posteriormente. Este livro relata também toda a vida de Moisés. Ele nasceu no Egito, sendo um hebreu, foi criado ali no palácio de Faraó, aprendeu toda a ciência do Egito, mas aos 40 anos ele viu um egípcio oprimindo um hebreu do seu povo, e ele então o feriu, e este egípcio veio à morte. E Moisés então vai para o deserto de Midian, onde lá Deus prepara Moisés. E mais tarde, Deus chama Moisés e o designa a voltar no Egito, mas agora com uma missão. Esta missão que Moisés teve era de libertar o seu povo da escravidão que eles estavam vivendo ali no Egito. E nós vemos que Deus usa poderosamente a vida de Moisés em relação às 10 pragas, com o objetivo de quebrantar o coração de Faraó e ali dos egípcios. E muitas coisas, manifestações do poder de Deus aconteceram ali no Egito. E nós vemos que quando se deu a 10ª praga, Deus fala a Moisés para que ele falasse para todas as famílias dos hebreus que matassem um cordeiro, preparasse aquele cordeiro, pois naquela noite haveria a morte dos primogênitos no Egito, e em todos os lares dos egípcios teria um morto. E nós vemos que Moisés, ele passou as instruções para todo o povo, e aqui, meus irmãos, acontece a primeira Páscoa. É instituída a primeira Páscoa ali no Egito, antes deles saírem para peregrinarem para a terra de Canaã. E aconteceu que aquele sangue do cordeiro deveria ser aspergido sobre os umbrais das portas de cada família, para que quando o anjo da morte passasse, não fosse visitado então aquele lá. Mas Deus queria mesmo era a obediência daquele povo, para que eles viessem obedecer os mandamentos de Deus. E aquele sangue que representava e apontava para o sangue de Cristo vertido na cruz posteriormente. Nós vamos ver que aconteceu a primeira Páscoa e eles saíram do Egito e vão para o deserto. E nós vemos que esta Páscoa, ela aponta para o nosso Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, 7, vai dizer da seguinte forma: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aleluia. Então, fazendo aí um apontamento para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E quando eles chegam no Mar Vermelho, o mar se encontra fechado. E agora,
eles não têm saída. A água na frente, os montes dos lados, e Faraó vem atrás perseguindo. E agora eles clamam, o povo clama, como que eles iriam agora prosseguir, não tinha como. E nós vemos que Deus ele opera um grande milagre, mais uma manifestação ali no Mar Vermelho. Local indicado pelos estudiosos, que é o canal de Suez, o Mar Vermelho, onde Israel atravessou para o outro lado. E eu e meu esposo tivemos o privilégio de ir ao Egito e estivemos ali no canal de Suez, local onde Israel atravessou para o outro lado. Estivemos em Mara, então local da trajetória de Israel, e para nós foi um aprendizado geográfico muito grande, um crescimento espiritual maravilhoso. E nós vemos que o canal de Suez, as águas do Mar Vermelho se abrem pelo poder de Deus e eles passam e seguem a peregrinação pelo deserto até que eles chegam ao Monte Sinai. No Monte Sinai, meus irmãos, é muito importante o que acontece aqui, porque eles se estabelecem no Monte Sinai e fica ali cerca de 1 ano no Monte Sinai. E Deus ali, ele trabalha com aquela nação, ele dá leis, os 10 mandamentos para Moisés, leis civis, leis morais, leis para o culto. Ele dá tantas coisas a Moisés e ele também concede a instrução para a construção do tabernáculo, pois em Êxodo 25, versículo 8, vai dizer da seguinte maneira: Deus disse a Moisés: farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo, e ele instruiu para que eles construíssem um tabernáculo. E quando eles armaram aquele tabernáculo, já lá no capítulo 40 de Êxodo, nós vamos ver que 40, versículo 35, diz da seguinte forma: que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aleluia! Então Deus sempre quis habitar no meio do seu povo, e ele faz morada em nossas vidas. Nós somos o templo, o tabernáculo de Deus, e somos habitados pela presença do nosso Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. E no Sinai, Moisés, ele lê a lei que Deus concedeu a ele e apresenta ao povo todas as leis que Deus concedeu, e Deus faz aliança com o povo ali no Sinai, para que agora eles prossigam debaixo de uma organização, não é? Nessa caminhada que eles prosseguirão aí pelo deserto. Então, o livro de Êxodo, é isso que eu quero falar. Agora nós vamos para o terceiro livro do Pentateuco, o livro de Levítico. Este livro de Levítico, ele está relacionado à tribo de Levi, né? Então, nós vemos que Deus separou essa tribo e lhes deu algumas responsabilidades para exercer o sacerdócio do templo. Deus separou essa tribo, da qual eles não tiveram a porção na terra de Canaã, porém a porção deles foi o Senhor, assim diz a Bíblia Sagrada. Este livro ele é chamado também como o livro da santidade, né? Pois em Levíticos 11, 44, vai dizer da seguinte forma: Deus disse: sereis santos porque eu sou santo. Então, o trabalho no templo, no tabernáculo, Deus requeria a santidade na adoração. E não é diferente nos nossos dias atuais, da qual o Senhor recebe a nossa adoração, nosso culto, nosso louvor, mas Ele requer a santidade em nossas vidas. O livro de Levíticos, nós vamos ver também que ele relata... É um livro de figuras, é um livro de figuras. Ele aponta para o sacrifício de Cristo, para a obra redentora de Cristo.
uma vez que o tabernáculo, ele aponta para Cristo. O tabernáculo, ele é Cristo inteiro. Se vocês puderem estudar um pouco sobre o tabernáculo, vocês vão entender como Deus já estava falando de Jesus Cristo que viria e faria o sacrifício, seria o sacrifício, né, ali na cruz do Calvário para a salvação de toda a humanidade. Este livro, ele trata então do sistema de adoração de Israel, do culto, das leis, dos rituais, das festas solenes, e a tribo de Levi é separada para cuidar de todo esse trabalho no templo e também para instruir o povo, para instruir a nação. O quarto livro do Pentateuco é o livro de Números. Este é o livro das peregrinações no deserto. Então, nós vemos aqui que Números tem este nome devido aos recorrentes recenseamentos que acontecem nele. É registrado no capítulo 1 e no capítulo 26. Aconteceram 2 censos, duas contagens do povo neste livro, então ele leva o nome de Números, né? Primeiro censo, no capítulo 1 e 2, aconteceu no Sinai. Ainda como eles ficaram ali um período de 1 ano, Deus estava concedendo muitos direcionamentos, né, através das leis, para que eles pudessem agora prosseguir numa obediência, em uma ordem. Então, nós vemos que o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus que gosta das coisas feitas com muita decência. O nosso Deus, ele não se agrada que as coisas sejam feitas de qualquer maneira, mas ele quer que nós a façamos da melhor maneira possível. Seja organizado, faça as coisas com ordem, porque Deus vai se agradar. Nós vemos que também no Sinai acontece a segunda Páscoa, já 1 ano após saírem do Egito, e agora eles já estão comemorando a segunda Páscoa aí no Monte Sinai, relatado no capítulo 9 de Números. A segunda Páscoa, 14 do mês de Abib, né? Conforme menciona a Bíblia Sagrada, eles comemoram agora a segunda Páscoa, que eles já estão agora fazendo memória, né? Relembrando aquilo que Deus fez por eles no Egito, trazendo a libertação para a vida deles, ali da escravidão do pecado. E sabemos que Cristo é a nossa Páscoa, que também nos livrou da escravidão do pecado, através do sangue vertido na cruz do Calvário. E nós vemos que o livro de Números, ele vai cobrir uma trajetória, uma história do povo de Israel, desde o Sinai até as fronteiras do Canaã. E se dá um período de 40 anos, né, esse período da caminhada deles, e quando eles saem já no segundo ano ali do Sinai, vão para a terra de Canaã, e esta caminhada, esta peregrinação é marcada pelas murmurações, pelos fracassos do povo de Israel, pois foram muitas murmurações ali em todo o deserto, muitos fracassos e uma luta, podemos dizer assim. Mas também este livro, ele relata muitos prodígios que Deus fez no meio do seu povo, muitos sinais, provisão de Deus para eles. Ele envia o maná, ele prepara água para eles tomarem em meio ao deserto. Deus, ele foi o Deus de provisão para o povo neste deserto. E eles chegam a Cades Barneia. O que aconteceu em Cades Barneia? Meu Deus! Eu sempre dei por muitos anos a história de Israel ali na nossa escola teológica ETDA, da Deus é Amor. Eu sou membro da Igreja Pentecostal, Deus é Amor, com muita honra e muita alegria eu sirvo neste ministério ao qual Deus me colocou, e sou instrutora ali na ETDA, Escola Teológica. E eu dei muitos anos, hoje não temos essa matéria, né, atualmente,
mas por muito tempo, e eu falava para os alunos, o que aconteceu em Cádiz Barneia? Porque eles ficaram em Cádiz Barneia perdidos. Eles, na sua incredulidade, era tanta incredulidade que Deus não permitiu eles prosseguirem. E nós vamos ver que, meus irmãos, eles passaram por situações adversas, difíceis, ali em Cádiz Barneia. Saíam de Cádiz Barneia, voltavam para Cádiz Barneia. Então veja a situação. Mas Deus estava preparando este povo para tomar posse de uma promessa que ele havia feito a Abraão. Então a murmuração não deixou eles prosseguirem. Mas saíram depois de Cádiz Barneia, conseguiram sair, 38 anos por ali, e saíram para tomar a terra de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, ocorre a segunda contagem do povo, né? Porque agora já estavam prestes a entrar na terra de Canaã. E o quinto livro do Pentateuco é o livro de Deuteronômio. Este nome vem da Septuaginta, que significa a segunda lei ou a repetição da lei. Aqui nós vemos Moisés fazendo a leitura da lei para o povo, renovando o concerto, renovando a aliança de Deus com o povo. E Moisés traz alguns discursos para o povo e os convida a olhar para trás, aonde eles estavam no Egito escravizado, aonde eles se encontravam quando Deus os retirou, o cuidado de Deus para com a vida deles durante esses 40 anos da peregrinação. Então Moisés os convida a olhar ali o cuidado providencial, tudo que Deus fez por eles nesta caminhada de 40 anos no deserto. E Moisés os convida a olhar também para Deus, porque somente o Deus Criador, qual chamou e instituiu esta nação, podia ter guardado este povo nesta peregrinação. Então Moisés faz a leitura da lei e os convida a guardar os mandamentos e praticar a palavra de Deus. E Moisés os convida também a olhar para a frente, porque na frente é o foco, na frente estava a promessa, eles já estavam prestes a tomar posse desta promessa, era só atravessar o Jordão. Então Moisés faz concerto ali com o povo e já existe também uma nova geração no meio deles, afinal de contas foram 40 anos de peregrinação no deserto e agora todos eles ouvem a lei e faz o pacto e aceita, né, ali a palavra de Deus e estão próximos a entrar na terra de Canaã. Nós vamos ver que Moisés, aqui ele está praticamente fazendo a sua despedida, pois Deus o recolheria logo na sequência. Aqui acontece também aí nas margens do Jordão uma transição de liderança, onde Moisés passa a sua liderança agora para o sucessor Josué, o qual caminhou com ele desde o início aí pelo deserto. E então Moisés vai dizer no capítulo 31, versículo 7 a Josué: ser forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos seus pais, e você os fará herdá-la. Aleluia! Então agora é com Josué e será um assunto para o nosso próximo bloco. Vamos falar dos livros históricos. Fiquem atentos aí para que você possa estar acompanhando todos os estudos. Eu quero aqui apresentar para você a bibliografia que eu usei para esse estudo. Usei a Bíblia NAA, né, que é a Nova Almeida Atualizada. Usei a corrigida também. Usei o livro Através da Bíblia, livro por livro, de Meyer Pirman. Usei também o estudo panorâmico da Bíblia, da Henrietta Mears, e usei também o Manual Bíblico Vida Nova, da editora Vida. Então, usei alguns materiais. Este estudo eu fiz para vocês, para estar colocando aqui no canal, com muitas pesquisas. Espero que edifique as vossas vidas, que
eu quero que tenha crescimento no conhecimento e que vocês estejam sempre atentos. Portanto, se inscreva neste canal e vai lá e aciona o sino para que você receba as notificações das novas mensagens, compartilha com outras pessoas e deixe o seu like se você gostou e foi edificado através desta mensagem. Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo bloco.